Imagine acordar amanhã e perceber pela primeira vez que você é muito mais atraente do que sempre acreditou. Não porque mudou alguma coisa em seu corpo, nem porque aprendeu um truque novo de sedução, mas simplesmente porque começou a enxergar os sinais que já estavam ali, escondidos nos gestos, olhares e reações das pessoas ao seu redor. Hoje, eu vou te mostrar os 9 sinais científicos de que você é muito mais atraente do que imagina. E talvez, ao final desta história, você nunca mais se veja da mesma forma. Quero começar te contando sobre Lucas. Ele sempre acreditou ser uma pessoa comum, sem nada de especial. Caminhava pelas ruas com a cabeça baixa, evitava encontros e fugia de qualquer situação que pudesse colocá-lo em destaque. Até o dia em que um amigo, meio sem querer, soltou a seguinte frase: "Cara, você já percebeu como as pessoas sempre olham para você quando entra em algum lugar?" Aquilo ficou martelando na cabeça do Lucas. Será que era verdade? Sem perceber, Lucas já apresentava o primeiro sinal científico de atração: a atenção involuntária que provocava nas outras pessoas. Pesquisas da Universidade de British Columbia demonstram que pessoas consideradas atraentes naturalmente captam mais olhares, mesmo em ambientes lotados. Não é preciso ser uma celebridade ou ter medidas perfeitas. Basta exalar confiança, ter uma postura ereta ou um sorriso espontâneo. E Lucas, apesar de não saber, sempre tinha esse meio sorriso curioso quando entrava num lugar. Algo que, neurologicamente, ativa áreas do cérebro relacionadas à recompensa nos outros. Dias depois, Lucas começou a prestar mais atenção. Reparou que, em conversas, muitas vezes os outros espelhavam seus gestos, inclinavam levemente a cabeça quando ele falava ou ajustavam a postura de forma semelhante. Esse é o segundo sinal, o espelhamento corporal. Estudos mostram que, inconscientemente, imitamos quem achamos atraente ou interessante. É uma forma silenciosa de criar conexão e demonstrar afinidade, mesmo sem perceber. Mas o que mais surpreendeu Lucas foi perceber que, frequentemente, pessoas riam das piadas dele, mesmo quando nem eram tão boas assim. A ciência explica: tendemos a rir mais facilmente na presença de quem nos atrai ou de quem consideramos agradável. Esse é o terceiro sinal, e ele é tão sutil quanto poderoso. Não é o conteúdo da piada, mas o contexto emocional e a presença da pessoa que fazem com que ela pareça mais divertida. Ao longo dessas pequenas descobertas, Lucas começou a se observar mais e então percebeu outro padrão. Frequentemente, em encontros casuais, as pessoas buscavam manter contato visual por mais tempo do que ele achava confortável. Esse é o quarto sinal: o olhar prolongado. A neurociência comprova que quando nos sentimos atraídos por alguém, mantemos o olhar fixo por mais tempo, numa tentativa inconsciente de estabelecer intimidade. Lucas sempre desviava, achando que estavam apenas sendo educados ou distraídos, mas não. Era um sinal claro de atração. Essa mudança de perspectiva levou Lucas a lembrar de outro detalhe. Em diversos momentos, as pessoas tocavam nele de forma sutil, seja no ombro, no braço ou até ao cumprimentá-lo. O quinto sinal está justamente aí: o toque casual. Psicólogos sociais afirmam que toques leves são estratégias inconscientes de aproximação, criadas para diminuir a distância emocional entre as pessoas. E não parou por aí. Lucas percebeu que, com frequência, as pessoas perguntavam muito sobre sua vida, gostos ou opiniões. Esse sexto sinal, segundo a psicologia social, é chamado de investimento comunicativo. Tendemos a fazer mais perguntas e querer saber mais daquelas pessoas por quem sentimos atração, pois estamos motivados a criar uma conexão mais profunda. Quanto mais Lucas se dava conta dessas coisas, mais se lembrava de situações antigas. Por exemplo, de quando colegas insistiam para que ele participasse de reuniões, happy hours ou eventos, mesmo quando ele dizia que não queria. Esse é o sétimo sinal: o convite constante para atividades sociais. A psicologia evolutiva aponta que buscamos manter por perto aqueles que consideramos atraentes, seja física, emocional ou intelectualmente. Já o oitavo sinal surgiu de forma inesperada. Certa vez, numa cafeteria, Lucas percebeu que uma pessoa na mesa ao lado mexia nos cabelos e ajeitava as roupas sempre que ele olhava na direção dela.
Esse é um dos comportamentos clássicos de autoajuste que, segundo pesquisas, são acionados automaticamente quando queremos causar uma boa impressão a quem nos atrai. E por fim, o nono sinal, a lembrança frequente. Lucas não percebia, mas várias pessoas mencionavam fatos antigos, coisas que ele havia dito ou feito há muito tempo, como se fossem importantes. Esse é um sinal fortíssimo de atração. Tendemos a lembrar com mais nitidez e por mais tempo das interações com quem nos impacta emocionalmente. Quando Lucas finalmente conectou todos esses pontos, a transformação foi inevitável. Ele percebeu que não precisava mudar nada em si mesmo para ser mais atraente. Não precisava de um novo corte de cabelo, nem de roupas da moda. O que faltava era apenas reconhecer os sinais, enxergar a si mesmo com novos olhos e perceber que a atração vai muito além da estética. Está na linguagem corporal, na presença, na maneira como você se conecta e afeta emocionalmente quem está ao seu redor. A história de Lucas é a de muitas pessoas que vivem sem perceber a força que já possuem. Talvez você esteja entre elas. Talvez nunca tenha notado que os olhares, os sorrisos e os gestos à sua volta são, na verdade, sinais claros de que você é muito mais atraente do que imagina. Então, da próxima vez que alguém rir demais de uma piada sua, ou tocar levemente no seu braço, ou olhar nos seus olhos por segundos a mais, não subestime esses sinais. Eles não estão ali por acaso. São pequenos espelhos que mostram quem você realmente é, mesmo que ainda não tenha se dado conta. E agora que você sabe disso, que tal começar a observar mais atentamente o mundo ao seu redor? Atração não é sobre ser perfeito, é sobre ser autêntico e presente. O convite que te faço hoje é simples. Enxergue-se com mais generosidade, com mais curiosidade. E quem sabe você descubra que sempre foi muito mais interessante e desejado do que jamais imaginou.